Vamos falar agora da guerra do Oriente Médio. Brasileiros que estavam e outros que ainda estão na região revelam o clima de terror durante e após os ataques do grupo terrorista Hamas a Israel no último sábado e que vem provocando a escalada de muita violência. Foi com o som destas sirenes que Daniela acordou na noite de sábado, em Tel Aviv, capital de Israel. Eu tinha 40 segundos para ir para um local seguro, que no meu caso é nas escadas do prédio. Quando o míssil chega, é onde você tem mais chance de sobreviver. Sirenes que não param. Beleza? Tem que correr. Tem 1 minuto e meio para evacuar. Porque aqui é assim, cara, quando dá o sirene, a gente tem que, correr. Osiel é pastor de uma igreja em Contagem. Ele estava guiando um grupo de 70 fiéis pelo norte de Israel, quando estourou o conflito no começo de sábado. Quando chegou a Jerusalém, teve os primeiros contatos com os ataques. É uma situação muito difícil, é tenso, é instável, mas a gente tem se fortalecido nas orações. Para Daniel Rodrigues, o contato com os conflitos foi imediato. O tenista paralímpico de Santa Luzia estava chegando com um avião no aeroporto de Israel quando começou o ataque. O segurança mandou todo mundo correr, deixar bagagem, deixar tudo. Enviaram um míssil sentido ao aeroporto, e só que esse míssil foi interceptado. O aeroporto é um caos à parte. A pastora Zenete Rodrigues e seu grupo de fiéis rezavam em busca de uma volta para casa. Depois de mais de 12 horas, conseguiram embarcar. Estamos entrando no avião, cercado pelos anjos do Senhor. O Daniel conseguiu um voo para Confins com escala na Tailândia, Catar e São Paulo. A chegada prevista em Belo Horizonte é para as 6 da tarde de terça. Osiel e seu grupo aguardam pelo avião que será enviado pelo Itamaraty ou pelo voo de volta que já tinham comprado, marcado para a madrugada de quinta. Já a Daniela vai ficar em Tel Aviv. Pela localização onde eu tô, não é tão ruim como se eu estivesse no sul ou no norte. O aeroporto não está numa condição segura. Só hoje teve 2 sirenes lá, com chance de míssil caindo dentro do aeroporto. Isso é tão triste, especialmente para quem, como eu, já teve o privilégio de ir lá, já fui 2 vezes à Terra Santa, e a gente vê o quanto... Porque nós estamos acostumados aqui com essa vastidão territorial do Brasil, aqui tudo é muito longe, né? Uma cidade da outra e tal, o país, né? Nós que estamos aqui no centro do país, a distância em fronteira com outros países, e lá não é bem assim. Você vai visitar as colinas de Golã, por exemplo, você chega na seca, para aqui já é Síria. Lá é tudo muito pequeno, né, em termos territoriais, e tudo muito sagrado, pelo menos para quem acredita em Papai do Céu, como é o meu caso. Você tem a sensação, quando passa por Cafarnaum, quando visita o lugar da Via Sacra, a Capela do Sepulcro, você tem a sensação que, de fato, ele esteve por ali. E como? Ele dividiu o calendário da humanidade entre antes e depois. E já se passaram 2023 anos e ninguém, por mais que fizesse força, conseguiu provar que ele não existe. Eu prefiro continuar acreditando e pôr muita fé em Jesus Cristo. E é a partir dessa fé que eu fico me perguntando se faz sentido um negócio desse. Tanta guerra por tanto tempo. Essa região da Palestina foi criada oficialmente em 49, mas ela existe há 5.000 anos. Então, os palestinos têm suas razões. Os judeus querem uma pátria para si, que é Israel. Eu não entendo por que é tão difícil conciliar. Não consigo entender. E hoje, lá no rádio, mais cedo, convidado a falar sobre o assunto, eu falei, olha, são muitas as faces, muitos os ângulos, centenas de razões, milhares de indignações. Então, eu escolhi falar de 2 pontos só, que me dói. Dois pontos. O primeiro, eles planejaram um ataque por mar, terra e ar. E no caso da terra, escolheram meticulosamente uma festa de rave próxima à fronteira com a faixa de Gaza. Chegaram de manhã, todo mundo sabe que festa de rave é um evento dançante de longa duração.
e normalmente feito longe dos centros urbanos. É feito mais para o interior, para a área rural. E que no caso lá, provavelmente, né, que a pessoa fica assim, mas por que foi fazer isso lá perto? É porque provavelmente com sentido de união, porque quem está fazendo rave não está preocupado com guerra, quer união de povos, de pessoas. Salvo engano, o pai desse DJ famosérrimo, o Alok, inclusive, que estava organizando a festa. O certo é que escolheram para atacar de manhãzinha, quando todo mundo estava cansado, claro, dançou a noite inteira, e a maioria, provavelmente, embriagado, porque o álcool também corre solto nessas festas. Mataram 260, foram encontrados 260 corpos, fora os que eles levaram, sequestraram e tudo, negócio brutal. Esse é o lado brutal do Hamas, que é esse grupo que controla a faixa de Gaza. Para não dizer que eu estou tomando partido, ao dizer que são pessoas que fizeram um ato terrorista imperdoável, a represália de Israel, que para muita gente é um direito, e eu não vou discutir, mas ela é também cruel. Israel já anunciou, se já não fez, que vai cortar alimento, água e luz da faixa de Gaza. Lembrando que naquela região, que é desértica, a água que usam é dessalinizada. O Israel tem uma grande indústria que tira a água do mar, tira o sal para poder servir. A faixa de Gaza ainda está no processo de construção, com a ajuda da União Europeia, de uma dessas usinas para que tenha independência. Imagina, 2 milhões de pessoas morando numa faixa estreita de terreno, numa densidade populacional de 6 habitantes por quilômetro quadrado. Perdão, 6 mil habitantes por quilômetros quadrados. Imagina 6 mil pessoas no quilômetro quadrado, gente boa. 1.000 metros, 1.000 metros, 1.000 metros. É muita gente junta, muita gente pobre, carente de tudo. Tanto é que esse Hamas, que se salvo engano, é de 2007, 2009, controla, né? Porque teve uma guerra com o Fatah, que ficou com parte da Palestina, e esse Hamas ficou com essa faixa de Gaza. Mas tem vários grupos, né? Fatah, Hezbollah, enfim. Esse Hamas, ele tem 2 diretorias, digamos assim, 2 departamentos. Um que cuida da guerra, né, da defesa, que vive negociando com o Irã, armas, essa loucura toda, e outro que cuida do social, porque é muita pobreza, muita. Então eu vou repetir, você imagina 2 milhões de pessoas que não pediram a guerra, que não torceram por ela, que não atacaram ninguém, que vão corre o risco de ficar sem água, sem luz e sem comida. Imagina o desespero. Eduardo, mas o outro lado também sofreu. É verdade. Tem crianças israelenses que estão lá na faixa de Gaza e foram filmadas dentro de gaiolas, como se animais maltratados ali fossem, ou ali estivessem. É de cortar o coração. Por que tem que ser assim, gente boa? Por que tem que ser assim? E tanto sofrimento exatamente nas terras por onde ele passou. No Rio Jordão, por onde se banhou, no Mar Vermelho, Mar Morto, quero dizer, no Mar Morto, por aquela região que ele caminhou, no deserto, né, da Galileia, onde ele esteve. Negócio impressionante.